Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar uma aula aqui sobre semelhança de triângulos. Primeiro de tudo, quando é que a gente tem dois triângulos que são triângulos semelhantes? Ok? Assim, numa linguagem bem coloquial, a gente diz que dois triângulos são semelhantes quando um triângulo for ampliação do outro. A primeira ideia que você tem que ter quando você fala dessa ampliação é que os ângulos não podem ser alterados. Os ângulos do triângulo original precisam ser mantidos, né? Os ângulos internos, as medidas precisam ser conservadas, elas não podem se alterar. Veja aqui, ó. Aqui eu indiquei as medidas desses três ângulos, usando essa notação aqui, né? Ó. Usei uma curvinha aqui, duas curvinhas e três curvinhas. Veja que aqui eu usei os mesmos símbolos, ó. Uma curvinha, duas e três. Eu estou indicando o quê? Que esse ângulo é igual a esse, o ângulo no vértice B é igual ao ângulo no vértice E, o ângulo no vértice C é igual ao ângulo no vértice F, né? E o ângulo no vértice A é igual ao ângulo no vértice D. Ou seja, os ângulos não se alteraram. E entre os lados, pessoal, o que é que vai acontecer entre os lados aqui? A gente vai dizer que os triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes forem congruentes, forem iguais. Ou seja, ó, cada ângulo vai ser igual ao seu ângulo correspondente, certo? E quando os lados correspondentes, né, os lados homólogos, forem proporcionais. Veja aqui, pessoal, ó. Esse lado aqui, AB, ele mede quanto? Ele mede 1,5. Esse lado DE, ele mede 3. Esses dois lados, a gente vai dizer que eles são lados homólogos. Por quê? Porque ambos estão opostos a um ângulo de mesma medida, ó. Esse lado está oposto a esse ângulo aqui, ó, que a gente viu que tem a mesma medida desse aqui, ó. Inclusive a gente está usando o mesmo símbolo. Então esse ângulo é igual a esse. Esse lado que é oposto a esse ângulo e esse lado que é oposto a esse ângulo, e esses ângulos são iguais, esses dois lados aqui, ó, são chamados de lados homólogos, né? Cada um é lado de um dos triângulos, chamados de lados homólogos. Pessoal, esse triângulo é o triângulo menor. Para obter o triângulo maior, que foi o que eu fiz com esse lado aqui? Ele era 1,5 e ele passou a medir 3 nesse exemplo que eu estou dando. Então significa que eu multipliquei a medida desse lado por 2. Eu dupliquei do lado. A medida desse lado era 1,5 e passou a ser 3. Ó. 1,5 vezes 2, a gente sabe que dá 3. Esse lado aqui, o lado AC do triângulo menor, ele é homólogo ao lado DF no triângulo maior. Por quê? Porque ambos estão opostos a um ângulo de mesma medida. Então esse é homólogo a esse, certo? Veja aqui, ó, no triângulo menor ele mede 2,2 centímetros a medida do lado. No triângulo maior mede 4,4. Então eu multipliquei por quanto, pessoal? 2,2 para obter 4,4, eu também multipliquei por 2, né? 2,2 vezes 2 vai dar 4,4. Então esse lado aqui, ó, multipliquei por 2 e obtive o lado homólogo, a medida do lado homólogo. Esse lado aqui multipliquei por 2 e obtive também a medida do lado homólogo. Por fim, pessoal, o lado BC aqui no triângulo menor é homólogo ao lado EF no triângulo maior. São homólogos os dois, ó, porque ambos estão opostos a ângulos com a mesma medida. Ó. Esse lado BC está oposto a esse ângulo aqui, que a gente sabe que tem a mesma medida que esse, né? São ângulos correspondentes. Então o lado EF é homólogo ao lado BC, porque ambos estão opostos a ângulos com a mesma medida. 2,5 para obter 5, pessoal, a gente multiplicou esse lado aqui por quanto? A gente multiplicou por 2. Se você observar, a razão entre lados homólogos vai dar sempre a mesma. A razão entre lados homólogos vai dar sempre a mesma. Se eu fizer aqui, ó, 1,5 sobre 3, eu vou fazer a razão entre o lado do triângulo menor e o seu homólogo no triângulo maior. Se eu fizer aqui, ó, 1,5 sobre 3. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? 1,5 sobre 3. Vamos simplificar aqui, ó. Veja que eu posso simplesmente, ó, como eu tenho um número após a vírgula e um número após a vírgula, eu posso desconsiderar essa vírgula. 15 sobre 30. A gente pode simplificar aqui, pessoal, dividindo logo por 15, ó. 15 dividido por 15 vai ser 1. 30 dividido por 15 vai ser 2. Então a razão entre o lado AB e o seu homólogo, o lado DE, é 1/2. Beleza. Agora, se eu fizer a razão entre o lado AC e o seu homólogo, que é o lado DF, a gente vai obter o quê? 2,2 sobre 4,4. Aqui a gente pode também, pessoal, desconsiderar as vírgulas, porque eu tenho um número, né, após a vírgula em cada um desses dois valores. O que eu vou fazer aqui?
Vou dividir logo, ó, por 22. Vou simplificar logo por 22. Ó, dividindo por 22 o numerador e o denominador. O que a gente vai obter aqui? 22 dividido por 22 é 1. 44 dividido por 22 é 2. Veja aí, pessoal, qual foi a razão que a gente obteve entre o lado AB e o seu homólogo DE. A gente obteve a razão 1/2. A razão entre o lado AC e o seu homólogo DF, 1/2 também. Por fim, se eu fizer a razão entre o lado BC e o seu homólogo no triângulo maior, que é o lado EF, que mede 5, vamos, ó, desconsiderar a vírgula e vamos simplificar aqui logo por 25. O que a gente vai obter aqui, pessoal? 25 dividido por 25 é 1, 50 dividido por 25 é 2, ou a mesma razão. Então veja, ó, as razões entre lados homólogos é a mesma, então a gente pode dizer o quê? Que os lados homólogos são proporcionais, as razões vão ser iguais, né? Então existe uma proporcionalidade, os lados homólogos são proporcionais, tá certo? A gente vai pausar agora para resolver alguns exercícios, ok? Vamos resolver um exemplo aqui, pessoal. Aparentemente aqui você fica pensando como é que você vai conseguir, como é que você vai conseguir usar a semelhança aqui, certo? O que a gente viu? Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos, certo? Os ângulos de um triângulo, né, são iguais aos ângulos do outro triângulo. Os ângulos não se alteram, certo? E, né, os ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes aos ângulos do outro. Cada ângulo é igual ao seu ângulo correspondente, né? Essa é a primeira característica. E os lados homólogos são proporcionais. Como é que a gente vai conseguir tirar aqui, pessoal, dois triângulos que sejam semelhantes? Vamos ver, ó. Primeiro de tudo, quais são os dois triângulos que eu tenho aqui? O triângulo ADE, triângulo tem que ter 3 lados, certo? E o triângulo maior, o triângulo ABC. Foi os que eu representei aqui. Eu representei o triângulo pequeno, o triângulo ADE, e o triângulo maior, que é o triângulo ABC, certo? Pessoal, eu só vou poder usar a semelhança se essa questão me der a seguinte informação. Ela precisa me dizer que esse lado DE é paralelo a esse segmento BC. Então eu preciso que o segmento DE seja paralelo ao segmento BC. Certo? Eu preciso que o segmento DE e o segmento BC, ó, estejam aqui na mesma direção. Que a reta que contém esses segmentos nunca se encontrem, né? Lembra que a gente falou sobre paralelismo, né? Retas paralelas são retas que nunca se encontram. Então eu preciso que esses dois segmentos aqui sejam segmentos contidos em retas paralelas. A questão precisa me dar essa informação. Segmento DE paralelo ao segmento BC, ou em símbolos precisa dizer isso daqui, certo? Aí, pessoal, o que acontece? Por que esse triângulozinho pequeno vai ser semelhante ao triângulo maior? Eu digo por quê? Primeiro de tudo, vamos em relação aos ângulos, certo? Veja que esse ângulo aqui no vértice A, esse ângulo no vértice A é um ângulo que é ângulo interno do triângulo pequeno e também é ângulo interno do triângulo maior, certo? Então esse ângulo aqui, ó, serve, é o mesmo ângulo para os dois triângulos. Já sabemos disso. Por que eu estou olhando os ângulos, pessoal? É porque ao que vem a gente vai ver os casos de semelhança. Quando é que a gente pode de cara olhar para os dois triângulos e falar, esses dois triângulos são semelhantes. Para poder usar a semelhança para resolver as questões. Né? Usar o fato dos lados homólogos serem proporcionais. A gente precisa ter a certeza que os triângulos são semelhantes. E como é que você sabe que eles são semelhantes? Um dos casos de semelhança é, se os dois triângulos possuírem os mesmos ângulos internos, esses dois triângulos vão ser semelhantes. Se dois triângulos possuírem os mesmos ângulos, se os ângulos correspondentes foram congruentes, eles já serão semelhantes, só pelos ângulos. Então eu estou querendo mostrar que esses dois ângulos aqui, esses dois triângulos aqui, possuem os mesmos ângulos internos, porque assim eu vou ter a certeza que eles vão ser semelhantes e a gente pode usar a proporcionalidade entre os lados homólogos, certo? Então já sei que esse ângulo é igual a esse, pessoal, beleza. Somente pelo fato da questão ter dito que esses dois segmentos aqui são paralelos, a gente vai também considerar que esses dois ângulos aqui são iguais também. Ó. Por quê, pessoal? Ó, porque são retas paralelas cortadas por uma transversal. E esses dois ângulos aqui são ângulos correspondentes, que a gente fala, né? Ângulos correspondentes são iguais. Então, ó, esse ângulozinho vai ser igual a esse.
Veja que esse ângulozinho é um ângulo aqui no vértice D, ó, que é no triângulo menor. E esse ângulo aqui é no vértice B, que é do triângulo maior. O mesmo acontece aqui, pessoal, ó. Essas duas retas são paralelas e essa reta aqui funciona como uma transversal. Então esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo aqui, eles vão ser iguais. Então esse ângulo aqui no vértice E, que é no triângulo menor, é congruente ao seu ângulo correspondente aqui no vértice C. Certo? Então veja, pessoal, ó, esses dois ângulos possuem ângulos internos respectivamente congruentes. Ó. Esse ângulo interno aqui é congruente, é igual a esse. Congruente significa igual, certo? Esse ângulo interno é congruente, é igual a esse. E esse ângulo interno é igual a esse. Então os três ângulos daqui são iguais aos três ângulos do outro triângulo. Então a gente já tem a certeza que eles são semelhantes. Então a gente pode usar a semelhança aqui para descobrir o quê? A gente quer descobrir a medida do lado BC, ó, que ele chamou de x. O que a gente sabe? Do triângulo menor, a gente sabe que o lado DE mede 8 centímetros. E a gente sabe que o lado AD mede 6 centímetros. Do triângulo maior, a gente sabe que o lado BC é x, que é o lado que ele quer calcular. E o lado AB, ó, é esse lado todinho aqui, pessoal. O lado AB vai ser quanto? Ó? 6 mais 3. 6 mais 3, 9, né? Então, pessoal, a gente vai usar aqui que fato para descobrir o x? Se a gente já viu que esses dois triângulos são semelhantes, pelo fato, né, dos ângulos internos serem congruentes, os ângulos internos desse triângulo serem respectivamente congruentes aos ângulos internos desse outro triângulo, né, cada ângulo é igual ao seu correspondente, então a gente pode saber já que esses dois triângulos serão semelhantes. Existem outros dois casos também, que a gente vai ver depois, certo? Mas para resolver essa questão, eu vou só mencionar esse caso aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, o que acontece em triângulos semelhantes? Os ângulos são os mesmos e os lados homólogos são proporcionais. Existe uma proporção entre os lados homólogos desses dois triângulos. Ou seja, se eu fizer a razão, ó, esse lado AB ele mede 6 e esse lado ele está oposto a esse ângulozinho aqui de 3 curvinhas, ó. Então esse lado é homólogo ao 9, por quê? Porque o 9 está oposto também a esse ângulo de 3 curvinhas. Então a gente sabe que o 6 é homólogo com o 9. Então a gente vai fazer uma razão entre o 6 e o 9. Ó. 6 está para 9. Da mesma forma que 6 está para 9, pessoal, 8 está para x. Ó. Porque o 8 está oposto àquele ângulo lá do topo, ó, e o x aqui também está oposto ao ângulo lá do topo, né, que são os ângulos iguais. Então, significa que o 8 é homólogo ao x. Então, eu vou colocar o quê? 8 está para x. Ó. 6 está para o lado homólogo, que é 9. 8 está para o lado homólogo, que é x. Certo? Por que o 6 é homólogo ao 9? Ó, porque ambos estão opostos a ângulos congruentes. O 8 e o x também são homólogos, que estão opostos ao mesmo ângulo, certo? Então a gente faz, ó, 6 sobre o seu homólogo, que é o 9, 8 sobre o seu homólogo, que é x. Então a gente montou uma proporção, ó, porque os lados homólogos são proporcionais. Para descobrir o x aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai multiplicar cruzado, ó. Certo? 6 vezes x, 6x. 8 vezes 9, 72. Então o x vai ser quanto, pessoal? O x vai ser 72. O 6 que multiplica passa dividindo. Quanto é que seria 72 dividido por 6? 12 centímetros, pessoal. Então esse lado aqui, BC, vai medir 12 centímetros. Então, ó, o que a gente precisou fazer aqui? Eu posso usar essa ideia de, ó, um lado sobre o seu homólogo igual a outro lado sobre o seu homólogo, se eu tiver a certeza que os triângulos são semelhantes. Existe um teoremazinho que é teorema fundamental da semelhança. Quando um segmento paralelo a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois lados do triângulo em dois pontos aqui, que no caso é o ponto D e o ponto E, os dois triângulos que a gente tem nessa figura serão semelhantes. Então, você pode usar esse teorema fundamental da semelhança ou lembrar dessa ideia aqui, ó. Mas eu preciso que esse BC seja paralelo a esse DE. Porque eles sendo paralelos, esse ângulozinho é correspondente a esse, eles vão ser iguais, esse vai ser igual a esse, ó. Porque são retas paralelas cortadas por transversal, eles são iguais. E o ângulo do topo é igual também. Então, se esses dois triângulos possuem os mesmos ângulos, significa que eles são semelhantes. Aí eu faço o 6
sobre o 9, que é o seu homólogo, igual ao 8 sobre o x, que é o seu homólogo. Certo? Lembra que se eu tenho um lado de um triângulo para saber qual é o homólogo do outro, é só procurar o lado que está oposto ao mesmo ângulo. 6 está oposto a esse ângulo, é homólogo ao 9, que está oposto ao mesmo ângulo. 8, que está oposto àquele ângulo lá, é homólogo ao x, que está oposto ao mesmo ângulo. Aí, como é uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, e a gente fez a continha e chegou que esse lado x mede 12 centímetros. Ok? Vamos agora fazer mais um exemplo. Pessoal, aqui a gente tem, ó, esse triângulo maior, que é o triângulo ABC, e aqui a gente tem um triângulozinho menor aqui dentro, que é o triângulo EDB. É uma situação parecida com aquela anterior. Esse triângulozinho menor, o triângulo EDB, ele vai ser semelhante ao triângulo maior, o triângulo ABC. Por quê? Quando os dois triângulos possuírem os mesmos ângulos, eles serão triângulos semelhantes. Aqui a gente tem o quê? Ó? Esse ângulo aqui no vértice B, ele é um ângulo interno tanto do triângulo menor quanto do triângulo maior, certo? Beleza. Então eu já sei que esse ângulo é igual a esse. O ângulo interno aqui, pessoal, do triângulo menor, no vértice E, é 90 graus. Ó. E esse mesmo ângulo interno, e o ângulo interno aqui no vértice A do triângulo maior também é 90 graus. Então, ó, dois ângulos iguais e esse ângulo aqui também é igual a esse. Não tem para onde correr, pessoal. Esse ângulo aqui, esse terceiro ângulo aqui, ó, vai ter que ser igual a esse, certo? Você poderia ver isso também, ó, pelo fato dessa reta, desse segmento DE ser paralelo ao segmento CA, certo? Porque ambos formam 90 graus com esse lado do triângulo maior, então é porque esses dois segmentos são paralelos. Se eles são paralelos cortados por essa transversal aqui, ângulos correspondentes, ó, então esse ângulozinho no vértice D é igual a esse ângulo no vértice C. Então o que a gente tem, pessoal? A gente tem que o triângulozinho menor, o triângulo DEB, ele é semelhante ao triângulo maior, o triângulo ABC. Coloquei os dois aqui. O que é que a questão quer saber, pessoal? A questão quer saber a medida do lado AB, ó, do triângulo maior, que ela chamou de x. Eu vou chamar de x aqui a medida do lado AB do triângulo maior. Certo? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o lado AC do triângulo maior é 4, o lado EB do triângulo menor é 3 e o lado DE do triângulo menor é 2. Pronto. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai usar o fato dos lados homólogos serem proporcionais. Vamos montar uma proporção e descobrir o x. Como é que eu vou descobrir esse x aqui? Ó? Esse ladozinho do triângulo menor que mede 2, ele está oposto a esse ângulo aqui. Ó. No triângulo maior, o lado que mede 4 está oposto ao mesmo ângulo, ó, de mesma medida. Então o 2 é homólogo ao 4. Então você faz uma razão entre o 2 e o 4 aqui. Ó. 2 é homólogo ao 4. Então você faz a razão entre 2 e o 4. Essa razão vai ser a mesma razão se eu usar o 3 e o x. Ó. O 3 está oposto a esse ângulo lá de cima, tá vendo? O x também está oposto ao mesmo ângulo, só que no outro triângulo. Então o 3 é homólogo ao x. Só um detalhe. Ó. Se eu comecei aqui a minha razão usando primeiro uma medida do triângulo menor, eu tenho que fazer a mesma coisa na outra razão. Se eu fiz, ó, 2 está para 4, agora eu vou fazer 3 está para x. Eu não posso fazer trocar x está para 3, colocar o x em cima, certo? Porque eu fiz, ó, 2 está para 4, 3 vai estar para x. Se eu tivesse feito 4 está para 2, ó, 4 sobre 2, aí eu teria que fazer x sobre 3, certo? Então tem que ter cuidado com isso. 2 está para 4, 3 está para x, ó. Porque a gente sabe que esses dois triângulos são semelhantes. Eu só posso usar essa proporção aqui quando eu tiver a certeza que os dois triângulos são semelhantes. Mas como eles possuem os mesmos ângulos internos, eles são triângulos semelhantes. E aí eu uso, ó, esse lado que mede 2 está oposto a esse ângulo aqui. No outro triângulo, o lado que está oposto a esse ângulo, ao mesmo ângulo, né, é o 4. Então o 2 é homólogo ao 4. E o 3, que está oposto àquele ângulozinho lá de cima, ó, que tem a mesma medida que esse, vai ser homólogo ao x. Então 3 está para x, certo? 2 está para 4, da mesma forma que 3 está para x. Aí o que a gente faz assim? 2 está para 4, assim como 3 está para x, a gente usa o quê? Ó? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então como é que fica? Ó?
2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, pessoal, 12. Quanto é que vai ser o x? 12 dividido por 2, né? 6. 6 o quê? Aqui ele não está especificando a unidade, então você deixa só 6 mesmo. Então a gente está vendo aqui que esse lado x mede 6. Outra ideia que você poderia usar, pessoal, não existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos, a razão não é sempre a mesma, então você poderia pensar assim, ó. Se esse lado mede 2 e o seu homólogo mede 4, é porque eu multipliquei por 2, ó, 2 vezes 2, 4. Então, se esse lado mede 3, eu também vou multiplicar pelo mesmo valor. 2, 3 vezes 2, 6. Então, o x tinha que ser 6. Se o 2 eu multipliquei por 2 para obter o lado homólogo, que mede 4, esse lado que mede 3 também vou multiplicar por 2 para obter a medida do lado homólogo no outro triângulo. Se eu faço 3 vezes 2, vai dar 6. Certo? É porque existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos. Certo? Dois triângulos são semelhantes quando possuem os mesmos ângulos internos, né? E quando seus ângulos internos, né, são congruentes, cada ângulo interno de um triângulo é igual, é congruente ao seu correspondente no outro triângulo, né? Cada ângulo é igual ao seu correspondente, ó, no outro triângulo, e existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos, ok? Então a gente vai partir agora para o último exemplo. Quais são os dois triângulos que a gente tem aqui, ó? A gente tem um triângulo EDC, ó, esse triângulo aqui, ó, EDC, e um triângulozinho menor aqui, CAB. Será que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes? Se dois triângulos, esse é um dos casos de semelhança, depois a gente vai falar dos outros. Mas se dois triângulos possuírem seus ângulos internos iguais, ou seja, se os ângulos internos de um triângulo forem iguais aos três ângulos internos de outro triângulo, eles serão semelhantes. Na verdade, o caso de semelhança basta, ele fala só de dois. Se um triângulo possui dois ângulos respectivamente congruentes a dois ângulos de outro triângulo, eles serão semelhantes. Porque o terceiro ângulo, consequentemente, também vai ser igual. Certo? Mas aqui, pessoal, é simples. Ó. Eu já vejo aqui, ó, no triângulo maior um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e no triângulo menor também. Então, eu já tenho um ângulo do triângulo maior que é igual a um ângulo do triângulo menor. Já temos isso. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, no vértice C aqui, é o mesmo que esse aqui, ó. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse também. Então, pessoal, ó, não tem para onde correr. Por consequência, o terceiro ângulo também vai ser igual. Ó. Aquele ângulo de lá vai ser igual a esse também. Certo? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se esse triângulo tem esses dois ângulos aqui iguais a dois ângulos do outro triângulo, o terceiro ângulo também tem que ser igual para que a soma dos ângulos internos seja 180. Então, se o caso de semelhança fala de dois ângulos, ó. Se eu consigo ver dois ângulos internos de um triângulo sendo respectivamente congruentes a dois ângulos internos de outro triângulo, eles serão semelhantes. Então, esse triângulo é semelhante a esse. Ó. Tem um ângulo reto e um ângulo aqui agudo qualquer. No outro triângulozinho menor eu vou ter um ângulo agudo de mesma medida que esse e um ângulo reto também. Então já tenho dois ângulos daqui iguais a dois ângulos do outro. Então a gente já sabe que eles são semelhantes. Então a gente vai usar a razão de semelhança, pessoal. Ó, como é que a gente usa a razão de semelhança? A gente vai usar a proporcionalidade entre os lados. A gente vai perceber que a razão entre lados homólogos é sempre a mesma, que essa razão é chamada de razão de semelhança. No começo da aula, a gente viu aqueles dois triângulos e a razão era sempre um meio. Essa razão é chamada de razão de semelhança, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem esse triângulo maior sendo semelhante a esse triângulozinho menor. Qual é a razão que eu posso usar aqui? Ó? Vou começar com o triângulo menor. No triângulo menor, veja esse lado aqui, como é a proporção que a gente pode montar aqui. Nesse triângulozinho menor, veja esse lado que mede 2, que é o lado AC. Veja que ele está oposto a um ângulo de 90 graus. Então eu vou usar aqui o 2, ó, que é a medida desse lado aqui do triângulo menor. O lado homólogo a ele tem que estar oposto ao mesmo ângulo, pessoal. Olha para o triângulo maior. Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? Ó? É o lado de medida 5. É o lado EC no triângulo maior. Também está oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. Então eles dois vão ser homólogos. O lado que mede 2 no triângulo menor está oposto a um ângulo de 90 graus.
vai ser homólogo ao lado que mede 5, porque está oposto ao mesmo ângulo, e isso no triângulo maior. Então a gente diz o quê? Que 2 está para 5. Assim como 2 está para 5, eles são lados homólogos, porque estão opostos ao ângulo de mesma medida nos dois triângulos, né? 2 está para 5, assim como, ó, aqui no triângulozinho menor, que a gente quer descobrir é esse lado que mede x aqui, certo? O lado AB. Esse lado que mede x, ó, está oposto a esse ângulozinho aqui, ó. Note que esse ângulozinho tem a mesma medida que esse. Qual é o lado do triângulo maior que está oposto a ele? É o 2. Então, ó, esse ladozinho que mede 2 está oposto ao ângulo reto, ele vai ser homólogo ao lado que mede 5, que também está oposto ao ângulo reto. Esse ladozinho menor aqui, ó, que mede x no triângulo menor, esse ladozinho que mede x está oposto a esse ângulo, que é igual a esse ângulo lá no triângulo maior. Qual é o lado oposto a ele? É o 2. Então, o x vai ser homólogo ao 2, porque ambos estão opostos a ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Então, o x é homólogo com o lado ED, que mede 2. Certo? Então, pessoal, quanto é que vai valer a medida desse lado AB aqui, que vale x? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Certo? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Como é que fica? 5 vezes x, 5x, igual 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter, ó, x igual a 4 sobre 5. Pode deixar na forma de fração? Pode, mas se você fizer a divisão de 4 por 5, certo? Essa divisão dá 0,8. Então, significa que esse lado AB aqui, ele mede 0,8. Só quero que você entenda como é que a gente montou essa proporção. A gente viu que esses dois triângulos são semelhantes porque eles possuem ângulos, os mesmos ângulos internos. Aqui você tem um ângulo reto, aqui também. Esse ângulo é igual a esse. Então, ó, já tem, ó, dois ângulos de um triângulo sendo igual a dois ângulos do outro triângulo. Por consequência, o terceiro ângulo também vai ser o mesmo para ambos os triângulos. Então, esses triângulos possuem os mesmos ângulos. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente monta uma proporção aqui usando os lados homólogos. O 2 é o ladozinho do triângulo menor. Está oposto ao ângulo de 90. Então, ele vai ser homólogo ao 5 no triângulo maior, que também está oposto ao ângulo de 90. No triângulo menor, o ladozinho que mede x está oposto a esse ângulo aqui, que tem a mesma medida que esse. Então, o lado que mede x é homólogo ao lado que mede 2, ó, que está oposto ao mesmo ângulo, sendo no outro triângulo, né? Então, x é homólogo a 2. Então, eu faço 2 está para 5, x está para 2. 2 está para 5, assim como x está para 2. Multiplica. 5x igual a 4, x igual a 4 dividido por 5. Ó. Esse 5 que multiplica vem dividindo. 4 dividido por 5, 0,8. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. A gente trabalhou esses conceitos referentes à semelhança de triângulos. Certo? Na aula que vem a gente vai continuar exercitando esse conteúdo. Tá certo? Então, até a próxima aula.